Estas histórias são do subreddit Am I the Asshole? Vamos começar. Serei um otário por levar tudo o que era meu quando a minha colega de casa me pediu para sair? Olha, podemos começar já com a minha resposta. Não. Se era teu, tens todo o direito de levar contigo. Mas vamos lá ver o que é que tu dizes. Eu, 21 anos, e a minha colega de casa, 21 anos. Mulher, ele é homem. Mudámos-nos para um apartamento há uns 5 meses. Somos amigos e ela foi quem encontrou o sítio e me pôs no contrato. Eu sempre fui super respeitoso como colega de casa. Dividíamos as tarefas, eu lavava a minha louça, não havia tensão nenhuma. Pelo menos era o que eu achava. Um dia, enquanto eu estava fora, ela mandou-me uma mensagem a dizer que precisava de falar comigo quando eu chegasse. E aposto que tu ficaste logo assim, tipo, oh my god, o que é que eu fiz? Quando eu voltei, sentou-me e disse que queria que eu me mudasse. Que já não queria continuar a viver comigo e inclusive já tinha falado com o senhorio e até combinado uma data para eu sair, 1 de janeiro. E que tal avisar-te com antecedência? Quer dizer, eu não sei quando é que isto foi, mas ainda assim, tipo, vamos lá ter calminha. Eu fiquei em choque, mas não discuti. Decidi sair o mais rápido possível porque não fazia sentido ficar num sítio onde não era bem-vindo. Fizeste tu muito bem. Corri para encontrar um outro lugar e no processo percebi uma coisa importante. Praticamente tudo naquele apartamento tinha sido comprado por mim. Os pratos, o sofá, a TV, o router do Wi-Fi e também todas as coisas fixes do apartamento saíram do meu bolso. Então eu disse-lhe que, quando eu saísse, ia levar tudo o que era meu. E ela disse, ok. Eu acho que ela não percebeu bem quando tu disseste que ias levar tudo o que era teu. No dia da mudança, aluguei uma carrinha e levei todas as minhas coisas. Ela não estava em casa e quando voltou, o apartamento estava praticamente vazio. Ela entrou em pânico e começou a ligar-me e a mandar mensagens. Quando eu atendi, ela desatou a berrar e a dizer que eu não devia ter levado tudo, que o apartamento agora parecia horrível e como é que ele ia explicar aquilo aos amigos dela. Respondi calmamente que já lhe tinha dito que ia levar as minhas coisas e que ela tinha concordado. Ela desligou-me na cara e depois começou a contar histórias aos nossos amigos em comum. Agora, alguns dizem que eu fui um idiota por a deixar num apartamento despido e outros dizem que eu fiz bem porque afinal era tudo meu. É claro que fizeste bem, tipo, se era tudo teu, só tens que levar. Quer dizer, põe-te fora de casa e acha que tu vais deixar as tuas coisas lá para ela poder usufruir? Para ser justo, eu não a deixei sem nada. Deixei o mini frigorífico, embora tenha levado o álcool que estava lá dentro. Acho isso bastante importante. Portanto, acho que isso já mostrava alguma consideração. E então, sou eu o idiota? Olha, não és o idiota e acaba aqui a conversa, porque se as coisas eram tuas, tu levas e ponto final, ela não tem que ficar chateada. Ela, se quer coisas na casa dela, que vá comprar, que gaste o dinheirinho e que faça. Ai, porque os meus amigos, o que é que os meus amigos vão dizer? Os teus amigos não têm que dizer nada. A tua casa está vazia, não os convides lá para casa. Vai tu à casa deles. Problema resolvido. Vamos lá ver aqui os melhores comentários. O que é que a malta do Reddit diz em relação a isto. Não és o otário. Isto fez-me lembrar outra história do Reddit sobre uma inquilina que construiu um jardim lindíssimo no quintal da casa que estava a arrendar. O senhorio depois informou-a que ela ia vender a propriedade e que teria de sair. Ela encontrou outra casa e levou o jardim com ela. Todas as partes do jardim estavam em vasos e estruturas acima dos solos. Por isso foi só transportar. Quando ela se mudou, o senhorio começou a chateá-la por ter levado tudo, porque o anúncio da casa tinha fotos do jardim e isso aumentava o valor do imóvel. Olha que pena, senhor, já viu? Faça igual. Mas a verdade é que ela só levou o que era dela, tal como tu só levaste aquilo que compraste. A tua ex-colega que se desenrasque. Se ela quer coisas bonitas, vá ali à loja e compre. Ou então, não te tivesse mandado embora, e se não te tivesse mandado embora, poderia usufruir das coisas bonitas e da decoração da casa. Não és o otário. Ela quis que te fosse embora e tu levaste as tuas coisas contigo. Isso é o mais normal e esperado. Nunca deves deixar um colega de casa ficar responsável por coisas que não lhe pertencem. Exatamente. Vá-se lá saber se ela ia tomar conta das tuas coisas em condições. Claro que não. Não és o otário. Tu já nem vives lá. Não há qualquer razão para as tuas coisas continuarem nesse apartamento. Diz aos teus amigos que, se eles se sentem assim tão incomodados, são bem-vindos para mobilar a casa da tua ex-colega. Mas ela não é a tua responsabilidade. Já cancelaste o Wi-Fi?
Exatamente, mais essa, porque se. É assim, mesmo que não tenhas cancelado o Wi-Fi, não há router, ela à partida não vai conseguir utilizar, a não ser que no entretanto tenha comprado um router novo. Mas sim, Cancela o Wi-Fi, cancela a luz, cancela o gás, cancela a água, cancela tudo. Aposto que és tu que tens isso tudo também no teu nome. Tu não és o otário, a tua colega de casa é a otária. Vocês desse lado, o que é que dizem? Escrevam aqui nos comentários que é para partilharmos aqui as nossas opiniões. Vamos à história seguinte. Sou um otário por recusar deixar o namorado da minha colega de casa usar o meu duche. Vou ter que dizer depende, porque quantas vezes por semana, por dia, por mês. Eu já estive em situações similares de namoradas de colegas de casa partilharem o duche e depois, passado algum tempo, se começa a ser um hábito, passa a ser uma situação assim um bocado complicada, porque sai do bolso de todos, menos da pessoa que toma os duches. E o dinheiro está no caralho. Tenho 24 anos, rapariga, e partilho um apartamento com a minha colega Sara, de 25 anos. Normalmente damos-nos bem, mas ela tem um namorado, o João, de 26 anos, que está sempre cá em casa. A este ponto, acho que ele passa mais tempo aqui do que eu. O problema, o João recusa-se a tomar banho na casa dele. Não sei bem porquê. Diz que a pressão da água na casa dele é má, mas eu acho que ele gosta do meu duche, porque temos um daqueles chuveiros de teto tipo rain shower, sabem? Aqueles tipo cascatazinha. São muito fixe. Seja como for, sempre que dorme cá, usa a minha casa de banho em vez da Sara. Olha-me este! Então quer dizer, vocês cada um tem a sua casa de banho e ele vai usar a tua em vez da Sara? Ah, tranca, mas é a porta à chave. Olhem, eu uma vez partilhei casa com uma pessoa. Ah, é sério, olha. Era a pessoa mais porca que vocês podem imaginar nas vossas vidas. E sabem aquelas esponjinhas? Aquelas esponjinhas de tomar banho? Eu cheguei à conclusão que essa pessoa, que era a pessoa mais porca que vocês podem imaginar, mas tipo, um dia eu conto-vos, mas era muito porca, já tive o meu fair share de roommates malucos. Estava a usar a minha esponjinha, naquele corpo imundo. What are you doing? Essas cenas são intransmissíveis, tipo, eu tenho a minha esponjinha, tu tens a tua esponjinha, tu não tomas banho com a minha esponjinha. Não é porque ela está aqui na casa de banho que é para toda a gente usar, porque senão daqui a bocado éramos 5 em casa, ou 4, ou lá o que era, e está toda a gente a usar a esponjinha da Catarina, não pode ser. Estas situações podem ser complicadas, compreendo. Ao início eu deixei passar, mas depois comecei a notar coisas estranhas. O meu shampoo a acabar depressa demais, é isso mesmo, porque tu dás uma mãozinha e eles querem logo o bracinho inteiro. As minhas toalhas úmidas, quando eu não as tinha usado, olha, mas este é equivalente à esponjinha. É que o shampoo, vá, se for assim, uma vez por entre outra, uma pessoa nem nota. Agora, a toalha molhada, que nojo, que nojo. E pior ainda, o homem estava a usar o meu gel de banho caro de eucalipto. Note o gel de banho caro de eucalipto. Esse é o meu pequeno luxo. Ele anda a cheirar maravilhosamente bem, mas é à minha custa. Olha, é a mesma coisa que tu partilhas a casa com alguém e sei lá, tens aqueles shampoozaços mega caros de tratamento, tipo Olaplex da vida, ou Kerastase da vida, e vai lá outra pessoa usar o shampoo que tu deste 15 paus por ele. Nem pensar, oh amigo, queres pagas? Pagas, queres pagas. Na semana passada decidi impor limites e disse à Sara, olha, a partir de agora o João tem que usar o teu duche. Ela ficou estranhamente defensiva a dizer que se sente mais confortável no meu. Olha que pena, olha, porque é que não vai tomar banho na casa dele? E eu respondi, ótimo, então que se sinta confortável no apartamento dele. Ela passou-se e disse que eu estava a ser dramática por causa de um duche. Agora o João anda amoado e a Sara está chateada e eu pergunto-me, será que eu sou a idiota por não querer que o namorado da minha colega trate a minha casa de banho como se fosse um spa de luxo? Não és tu a otária? Querida Sara, se quer que o seu querido namorado ande a cheirar bem, que lhe compre um shampoozinho, um gelzinho de banho
de eucalipto para ele se lavar. Incluindo as partes íntimas, porque nada como as boas partes íntimas a cheirar a eucalipto, quer dizer, não sei, acho que sim, assumo só. Ele que vai usar a casa de banho dela ou a casa de banho dele em casa. Que gente! Aproveitadores! Vamos lá ver o que é que diz aqui a malta nos comentários. A este ponto eu iria falar com o senhorio sobre o tempo que ele passa na tua casa e sobre o facto de o teu limite, que é perfeitamente razoável, não está a ser cumprido e está a ser completamente ignorado. É que já chega ali a um ponto. Se ele está sempre na tua casa, eu também ponderava falar com o senhorio. Ou então até mesmo com a tua amiga, tipo, amiga, olha, porque é que ele não começa, se ele quer estar aqui a morar connosco, a usufruir do mesmo espaço que nós estamos a pagar, se calhar fazia sentido ele começar a, sei lá, contribuir com as contas, pelo menos, pagar uma renda, qualquer coisa. Não és o otário, troca a tua maçaneta por uma fechadura com chave. Cá está uma boa solução. Vais ali ao Leroy Merlin, compras uma quer dizer, não precisa de ser uma maçaneta, porque eu não sei como é que é a tua porta, mas assumindo que a tua porta não tem fechadura, vais ali ao Leroy Merlin, 150 euros, compras uma porta, chamas lá alguém para te pôr a porta, pá, se calhar fica um bocado caro, fica. Mas ao menos tens uma chavezinha, metes a chavezinha no teu porta-chaves, sais de casa, trancas a porta, levas a chave contigo e olha, coitadinho do querido, já não vai poder mais usufruir do seu spa. Não és a otária, vamos passar à última história deste vídeo. O meu colega de casa judeu diz que eu não posso usar o forno para cozinhar a minha comida num apartamento que nós os dois pagamos. E depois ainda me chama de irracional por eu estar chateado e me sentir desrespeitado. É assim, coisas que envolvem religião são sempre um bocado sensíveis. O meu colega de casa judeu está a dizer-me que eu não posso usar o forno para cozinhar a minha comida no apartamento que ambos pagamos. Depois, ainda me chama de irracional por eu estar chateado e sentir-me desrespeitado por causa disso. O forno já vinha com o apartamento e não é um forno pessoal dele. Serei o otário por achar injusto não poder usar algo que também estou a pagar? É assim, não está muito claro aqui porque é que ele acha estúpido ou porque é que ele não concorda que tu uses o mesmo forno, mas eu assumo que tenha qualquer coisa a ver com o tipo de alimentação que ele tem. Vou ser sincera, não percebo nada disso, nunca foi algo que me interessasse muito, porque não. Acho que falta aqui um pouco de contexto. O contexto é importante e deve ter sido precisamente isso que aconteceu, porque temos um edit para clarificação do que se passou aqui. Edição para clarificação. Já que muita gente parece não perceber, alguns judeus só comem kosher. E há regras especiais para isso. Eu não sou judeu, respeito a religião, mas isso está a causar problemas. Ele está a tentar dizer-me que eu só posso cozinhar comida kosher e guardar comida kosher na cozinha e no meu frigorífico também. Basicamente, ele espera que eu mude o meu estilo de vida inteiro por causa da religião dele. O que, na minha opinião, é desrespeitoso para comigo. Pois é, olha, eu vou ter que concordar contigo. Tu não tens essas limitações. Se ele tem essas limitações, talvez ele deva morar sozinho. Porque isto é um bocado assim um pau de dois bicos. Porque quando tu exiges aqui respeito pela tua cultura, pela tua religião, tu também tens que saber respeitar a cultura e a religião das outras pessoas. E é um bocado chato quando os teus beliefs, portanto, o que tu defendes, os teus ideais, é essa a palavra que eu estava à espera, trazem algumas limitações para outras pessoas. E é precisamente isso que significa viver em sociedade. É quando toda a gente respeita e sabe lidar ou viver com os ideais das outras pessoas. Eu não acho que tu sejas um otário. Eu acho que tu tens que falar com o teu colega e dizer-lhe tipo: olha, eu não sou judeu, eu não sou obrigado a saber todas as limitações da tua cultura, eu não vou mudar o meu estilo de vida porque tu só comes. Vamos pensar assim, vamos pôr a religião de parte
e vamos pensar que tu que estás aí desse lado vives neste momento com um vegan. É a mesma coisa que essa pessoa se virar para ti e te dizer assim, olha, a partir de agora não vais poder pôr mais carne no meu congelador porque eu sou vegan e eu não acredito que as pessoas devem comer carne ou produtos derivados de animais. Eu já morei com uma pessoa, com um indiano. Ele na altura disse-me qual era a religião dele, mas passam tantas que, to be honest, eu já não me lembro. E ele também tinha algumas limitações a nível da alimentação. Eu comia maioritariamente frango ou vegetariano, não comia porco e vaca, acho eu, pronto. Mas nunca ele se virou para mim e disse, olha, não podes pôr aqui no teu frigorífico ou no nosso frigorífico uns bifes e umas costelinhas ou então aqui, sei lá, só podes pôr frango e legumes. Porque isso não faz sentido, porque ele sabe, se ele imigrou para um país que tem uma cultura diferente, ele tem que saber lidar com essa cultura, porque é uma pessoa que sabe viver em sociedade. Fala com o teu coleguinha e diz-lhe, oh, se estás mal, muda-te. Vamos lá ver o que é que diz aqui mais. Portanto, há aqui um update. Obrigado por todos os conselhos, sejam positivos ou de vingança, como cozinhar bacon. E eu decidi sugerir que a gente pode falar com um rabino sobre isto. O rabino é lá o padre, acho eu, da religião deles. E eu não estou a tentar ser antissemita. Antissemita. Eu não estou a tentar ser antissemita, mas também não quero que as crenças dele me sejam impostas. Exatamente. Não é porque tu estás a ir contra os ideais dele que és antissemita ou que és que não apoias a religião. Para clarificar ainda mais, eu achei que as mudanças seriam pequenas e fáceis. Eu consigo respeitar, usar pratos diferentes para coisas diferentes. Ora, vês? Uma pessoa que sabe de estar em sociedade. Ok, pronto, se não queres que as nossas coisas tenham contacto porque tu só comes kosher, então eu vou ter os meus talheres e os meus pratos e a minha louça e tu também vais ter a tua louça e os talheres e etc. Mas ninguém me disse que eu não poderia usar o forno ou o frigorífico. E para quem diz que eu deveria ter feito mais pesquisa, eu não tenho que me tornar teólogo só para alugar um quarto. Em vez disso, o colega deveria ter sido honesto e transparente desde o início e não apresentar algo que muda o meu estilo de vida inteiro como se fosse um detalhe menor. Exatamente, é isto mesmo, tipo, há tantas religiões no mundo. Esse exemplo que eu dei desse colega indiano que eu morei, eles eram um grupo de indianos e havia, tipo, naquele grupo, eles eram tipo 10. Eu cheguei a conhecer alguns. E eles, nesses 10 pessoas, eles tinham para aí 7 ou 8 religiões diferentes. Então o quê? É suposto eu conhecer todas as religiões do mundo? Não, tipo, eu não tenho um Google na cabeça, né? Tipo, nem faz sentido. O teu colega, mais uma vez, está mal que se mude. Ontem tivemos uma discussão enorme sobre isso. Eu impus-me e disse-lhe que ele não pode usar a religião para me controlar. E só para deixar claro, eu não gosto dos comentários antissemitas que algumas pessoas deixaram aqui. Nós estamos a ter um desentendimento, mas isso não significa que os judeus sejam más pessoas. Nem sequer o meu colega de casa, um bocado idiota sim, mas não uma má pessoa. Não concordo com a postura dele, porque tu não tens que mudar a tua vida mais uma vez por causa dos ideais que ele tem. Portanto, vou concordar, tu não és o idiota. Vamos ver o que é que a malta do Reddit diz. Eu sei que em alguns grupos mais rígidos eles têm tudo em duplicado porque não podem misturar carne e laticínios. Há uma série de regras a seguir para além da comida. O que eu não entendo é, se fizesse mesmo parte de um desses grupos, por que raio iria partilhar um apartamento com alguém que não segue a mesma religião? Vocês os dois pagam para viver aí e cada um compra a sua própria comida. Ele não tem qualquer direito de mandar no que é usado nos espaços comuns. Está a usar a religião como desculpa para ser um idiota. Ele que vai embora ou então que compre os seus próprios eletrodomésticos. Ele está mal, que se mude ou então que compre um fornozinho e que compre um micro-ondazinho e um frigorífico e tudo o que vá envolver comida e que vá, meta no quarto dele e que use, mas que não obrigue as outras pessoas a não terem a sua vida normal só por causa da religião dele. Odiaria viver tendo de ter todas essas restrições sempre em mente, mas depois percebi
que o colega de casa do OP também não as teve em mente quando escolheu um colega. Exato, foi o que tivemos a dizer até agora. Se calhar ele deveria ir morar com alguém que tenha uma cultura mais alinhada à dele, para ser mais fácil a convivência deste espaço. Não és o otário. Aconteceu-me algo semelhante na faculdade. Uma caloira conservadora judia contra 3 raparigas não judias, todas a discutir pela cozinha. Acabámos por chamar o rabino da universidade para mediar e ele ficou 100% do nosso lado. Uma judia conservadora não pode esperar que os colegas sigam as regras kosher e havia maneiras éticas e aceitáveis dela cumprir o kosher com algumas adaptações razoáveis da nossa parte. Recomendo mesmo que contactes um rabino local e que peças orientação externa. O teu colega de casa provavelmente nunca viveu com alguém que não seja judeu antes, ou se viveu, nunca teve uma conversa com o rabino e intimidou os colegas anteriores. A sério, fala com um rabino, se isso não se resolver numa reunião à tarde, ficaria muito surpreendido. Boa sorte e lembra-te que a maioria dos colegas de casa têm manias estranhas, mesmo os bons. Pelo menos os colegas kosher mantêm a cozinha limpa, o que já é mais do que se pode dizer da média. Exatamente, é ver as coisas pelo lado positivo. Ele pode ser um otário porque está-te a tentar impingir a religião dele e está-te a obrigar a não ter comida kosher lá. Mas, por outro lado, ao menos vai ter sempre tudo limpinho, porque assumo que deve ser uma das características dessa religião. Portanto, gente, assim terminamos o vídeo de hoje. Vimos aqui 3 histórias de colegas de casa que são completamente malucas. E lá está, aqui nestes casos, assim, a linha entre ser uma pessoa razoável e ser um grande idiota é muito ténue, não é? Portanto, no fim, eu acho que o que é mais importante quando se partilha casa é logo desde o início impor os teus limites. Acho que é importante ter logo uma conversa do início, tipo, olha, vamos criar aqui umas regras para todos cumprir de forma a podermos respeitar e no final de contas também poder rir um bocadinho desse drama, porque senão é chorar e para isso não vale a pena. Portanto, contem-me aí nos comentários se vocês já passaram por alguma situação semelhante, se já tiveram alguns colegas de casa assim também com umas manias estranhas e o que é que fariam aqui no lugar destes ópias. Deixem os vossos comentários aí em baixo para podermos partilhar. E também vocês, se quiserem partilhar as vossas histórias para eu ler num dos próximos episódios, podem enviar um e-mail para clubedodrama25@gmail.com ou então podem também seguir as comunidades r/aitapt, AITAPT, ou então r/AIO Portugal, AIO Portugal, que eu também vou começar a explorar algumas histórias de lá. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, de subscrever ao canal e ativar o vosso sininho para não perderem nenhum drama. Espero que tenham gostado e beijos!